Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para mais uma leitura do livro da nossa devocional, Nascido para um Propósito. Descubra o propósito, o processo e o significado de ser promovido. Esse livro é de Bill Johnson, editora Chara. Nós iremos hoje concluir a leitura do capítulo 11, que diz o seguinte: os desafios da bênção. E nós estamos lendo a parte 3, os perigos da promoção. Então hoje nós iremos ler sobre, na glória, Salomão, o estudo de caso final e as bênçãos aumentam a responsabilidade. Então, o que é que ele nos fala? Salomão certamente teve momentos dados por Deus que deveriam tê-lo convencido de que os caminhos de seu pai eram corretos. Na dedicação do templo, vemos algo extraordinário, a glória de Deus. Você pode conferir em 2 Crônicas 5, de 11 a 14. Deus não manifesta sua glória descuidadamente. Ele é comedido e intencional. Eu não gostaria de dizer que merecemos a sua presença manifesta, mas também não quero sugerir que Deus é aleatório ou arrogante em suas escolhas. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra presença significa rosto. Quando a sua presença é reconhecida, o seu rosto está presente. E é o seu rosto que nos marca com favor e bênção. Esse momento deveria ter sido suficiente para Salomão saber o que é importante na vida. Não há nada maior do que a presença de Deus, e ficar satisfeito com a rotina, em vez de um encontro divino, é difícil de imaginar, especialmente para quem foi exposto à glória de Deus em resposta à adoração. O fato dos sacerdotes não suportarem ministrar significava a natureza avassaladora da presença de Deus. Esse era o propósito do tabernáculo de Davi, fornecer um lugar de adoração contínua onde Deus seria glorificado e o povo de Deus seria exposto à sua razão de estar vivo, a presença, a face de Deus. Nada pode superar a face de Deus voltada para nós, como é visto nesta bela dedicação do templo. Salomão, o estudo de caso final. A vida de Salomão nos fornece material suficiente para preencher facilmente todo esse livro sobre propósito. Ele ilustrou corretamente o propósito da bênção quando orou pedindo sabedoria. Ele sabia que as suas responsabilidades eram grandes. Ele também sabia que não tinha o que era necessário para cuidar do povo de Deus corretamente e se via com verdadeira humildade. Bênção, promoção, crescimento equiparam-no para servir aos outros em um nível sobrenatural, trazendo Israel a um lugar de importância como nunca antes visto. A medida de influência e impacto que somos capazes de ter é improvável sem esses dons da graça de Deus. Ele também espelha o processo muito bem, pois caminhou com humildade, escolheu bem sob pressão e valorizou suas responsabilidades acima do ganho pessoal. Por essa razão, Deus deu a ele tudo o que ele poderia ter pedido, mas não fez. Ao pensar em Salomão, muitos se concentram nos perigos da sua promoção. Quanto mais subimos, mais catastrófica será a nossa queda. Esse é o caso de Salomão. Ele conduziu Israel em sua maior época de significância e influência. Ele então, tragicamente, os trouxe a uma escravidão que levaria várias gerações para ser removida. E para encerrar, as bênçãos aumentam a responsabilidade. Li as histórias de alguns dos grandes avivalistas do passado.
Suas experiências em Deus e no ministério sempre me tocam profundamente. Eu os considero grandes heróis da fé. Um dos erros mais frequentes cometidos por esses grandes líderes é que, quando o favor de Deus está sobre eles e o poder flui através deles em uma medida sem precedentes, passaram a pensar que concessões são aceitáveis. Parecem começar pequeno, mas quando a bênção de Deus permanece em suas vidas, imaginam que Deus aceita o seu comportamento. É estranho, mas alguns dos maiores momentos de fracasso seguiram as suas maiores vitórias. Mas então não foi isso o que aconteceu com Elias? Como mencionei antes, ele enfrentou corajosamente 850 falsos profetas no Monte Carmelo, exibindo o poder e o favor de Deus e pondo fim à influência dele sobre Israel ao matá-los. Mas na próxima cena, ele corre e se esconde por causa de um boato de ameaça de uma mulher, Jezabel. Na verdade, o estado emocional de Elias era tão ruim que ele queria morrer, pois até mesmo experiências emocionais positivas podem ser exaustivas. A bênção do Senhor pode gerar pensamentos de merecimento no povo de Deus, se não permanecerem humildes e praticarem a disciplina. Essas duas práticas mantêm a bênção como um elemento positivo. Ao olharmos para a história de Israel, encontraremos momentos em que o povo vivia uma grande extravagância. Na era de Salomão, dizem que a prata se amontoava nas ruas. Ela era comum demais para se preocuparem em contá-la. O que isso diz sobre a prosperidade de uma cidade ou de uma nação? A bênção do Senhor sobre eles naquela época foi tão extrema que não se preocuparam em contar o que era precioso para eles em outras épocas. Não manter esse senso de humildade e disciplina pessoal nos coloca em apuros. Minha convicção pessoal é de que o Senhor derramará sobre os cristãos bênçãos maiores do que temos a inteligência ou a imaginação para pedir. Mas Ele está mais preocupado com o nosso resultado do que com o quanto gostamos da jornada. Ele está mais preocupado com o que nos tornamos por dentro do que com o que vivenciamos por fora. Jesus, sem dúvida, prioriza o nosso mundo interior. Ele fala com o mundo interior de forma consistente. Na verdade, ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Todas as questões do reino são questões internas, pessoais e sinceras. Sempre que lidamos com a realidade do reino, lidamos com ela primeiro no coração. É por isso que Jesus entrava em uma situação e dizia que, se você quer ser exaltado, você tem que se rebaixar. As bênçãos devem ter um efeito básico em como vivemos e pensamos. Elas devem nos atrair para aquele que dá a bênção. Em outras palavras, elas devem nos fazer ter carinho por aquele que demonstrou tanto cuidado por nossas vidas. Mas quando elas nos isolam das necessidades dos outros, fazem-nos sentirmos superiores de alguma forma, ou mesmo nos dão uma licença especial para pecar ou abrir concessões, quer dizer que foram mal utilizadas. Deus nos abençoa porque nos ama, mas o objetivo final é que os confins da terra saibam como Ele é e sejam atraídos para Ele. Esse é o papel do favor divino em toda a nossa vida. É inestimável, poderoso, eficaz e perigoso se for mal utilizado.
que mais uma vez o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. E não vou fazer nenhum comentário. Eu creio que o final desta leitura ficou muito bem esclarecido. Como devemos lidar com a promoção? Como devemos aceitar o processo trabalhar de Deus em nosso coração, para que possamos cumprir com o nosso propósito e permitir que o Senhor renove a nossa mente, para que possamos de fato experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que você seja essa terra boa, para que Deus possa lançar suas sementes e fazer com que o seu reino possa se expandir, prosperar e alcançar outras pessoas. Que você não tenha apenas uma vida abundante, que você não apenas desfrute dessa vida abundante, mas que você possa transbordar neste mundo a graça, a glória de Deus. Que mais uma vez o Senhor te abençoe. Eu sou Pastor Varley, da comunidade Candeias, em Maceió. Seja uma candeia.